Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo ele é para falar sobre o direito do narcisista contra os seus limites, né, versus os seus limites, né? Um bom senso, né, quando a gente está dentro de um relacionamento amoroso, implica dizer que estamos diante do nós. Isso é o que geralmente acontece. Para o narcisista não existe o nós, existe o eu. E isso você já deve ter entendido a essa altura dos vídeos que a gente está gravando aqui dentro do nosso canal. Eles olham somente para eles mesmos dentro do relacionamento amoroso e isso é o suficiente. Tá? Quando eles olham para a pessoa, eles olham com o interesse dessa pessoa cumprindo a agenda de desejo que eles têm. Então são pessoas extremamente egoístas, extremamente egocêntricas, possuem uma mentalidade do eu mereço, com uma atitude arrogante, aparecendo abertamente ou de forma oculta, né? A gente já falou também sobre essa situação na classificação, sobretudo para os alunos, né, da mentoria. Eu dei um passo a passo bem importante para explicar sobre o transtorno de personalidade, pois existe, né, o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável de forma oculta ou declarada, né? Você consegue identificar isso. No oculto fica difícil você identificar o transtorno, né? De um modo geral, né, o narcisista ele realmente acredita que dentro de um relacionamento amoroso você só existe para tornar a vida dele mais fácil, um pouco melhor, mais nada, tá? Você realmente nessa relação é um peão, né? Eles são o tipo de pessoa que se acha superior a você e você tem que fazer tudo o que eles precisam, porque senão você não tem serventia nessa relação. E eles sentem no direito de fazer você pensar como eles, que é bem impressionante, porque você tem seus pensamentos, você tem sua forma de entender a vida, mas eles querem que você pense igual a eles. E quando você simplesmente interpreta isso, não pensando como eles pensam, isso ativa dentro deles uma rejeição. E essa atitude de direito que o narcisista tem fala muito da insegurança dele. Quem é uma pessoa muito carente, extremamente carente, e você pode, se você contrariar o narcisista, você ativa o direito deles de agir contra você, que é uma raiva narcisista. Eu já falei em outros vídeos que essa experiência, muitas vezes experimentada sem qualquer razão. Você não entende a razão porque o narcisista está traindo você, porque o narcisista está sendo maquiavélico contigo, mas na cabeça dessa pessoa você fez algo que precisa de ser punida, né? Dessa forma, né, você tem que compreender, né, você precisa de entender quais são os seus limites em relação a isso, né? Quando eles vierem até você, use essa oportunidade, né, como uma chance de manter os seus limites saudáveis. Você precisa dar limites nessa relação. O narcisista ele se sente no direito de admiração, ele se sente no direito de que você precisa, você deve elogiar, bajular, que você deve falar dessa pessoa positivamente, ultrapassando todos os limites da normalidade. Dentro dos seus limites, estabeleça uma mentalidade de não fazer tudo o que o narcisista quer, né? Não mude quem você é. Tenha uma sensação de bem-estar intacta. Não modifique a sua personalidade. Os narcisistas têm pouca, ou às vezes, de fato, nenhuma empatia. E eles não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas. A mentalidade que você tem que ter é uma mentalidade com limite saudável a isso também. Sem esperar que eles pensem ou que eles sintam algo por uma determinada ação. Você tem que se permitir ser você mesmo, sem se influenciar por uma atitude narcisista a qual não possui uma empatia. Os narcisistas eles têm uma atitude de direito constantemente buscando uma posição de poder, porque eles gostam de ter poder, eles gostam de se sentir superiores. E muitas vezes isso resulta nessa pessoa ser muito mandona, dela ser muito teimosa, intransigente. E essas são as maneiras que o narcisista faz para ter as suas coisas. E você tem que estabelecer um limite.
Você não pode concordar com tudo da mentalidade de poder do narcisista. Por quê? Porque senão você fica dentro de uma relação extremamente abusiva. Você não consegue sair disso. Então, se você se sente que precisa de ter uma autoridade diante de uma situação, seja determinada e tenha essa autoridade. Você determina esses limites, não é o narcisista. Lembre que o narcisista é extremamente crítico. E eles dificilmente ficam satisfeitos por alguma coisa. Então, constantemente, eles estão exigindo, né, tecendo críticas, reclamações. E quando você receber uma crítica de um narcisista, espera um minuto, espera um pouquinho. Ouve aquilo por um ouvido, deixa sair um pouco pelo outro. Você sabe quem você é realmente. Você sabe quais são as suas prioridades. Você sabe o que você passou na sua vida. Você sabe que aquelas situações às vezes não tinham como ser modificáveis. Elas tinham que ser do jeito que elas são. Não dava para modificar aquilo lá. E o narcisista vai ficar tecendo crítica. Crítica atrás de crítica. Né? E talvez você sinta a necessidade de se alterar porque recebeu uma crítica de um narcisista. Não deve. Estabeleça o seu limite. Né? Não mude quem você é porque você está sendo criticada o tempo inteiro. Né? E lembre-se, né, que o narcisista também é muito conhecido por esses jogos de raiva, muito conhecido por uma raiva desregulada, uma raiva autoritária. Então, isso não significa que eles devem fazer o que eles querem fazer. Eles não podem fazer simplesmente o que quiserem com você dentro dessa relação. Né? Eles querem tomar essa ação para punir você, eles querem tomar essa ação para fazer você se sentir mal. Mas você precisa de ser sábio. Não caia nesses jogos de raiva. Individualize sua saúde ao invés de permitir que o narcisista te afete. Não permita isso. Muitas vezes o narcisista tem padrão duplo. Né? Por exemplo, posso gastar meu dinheiro, você não pode gastar. Posso gritar com você, você não pode gritar comigo. Você deve se reportar a mim com responsabilidade, mas eu não tenho que dar satisfação para você. Você tem que pensar nos seus valores e nos seus limites. Decida como que você vai administrar essas suas emoções. Não deixe se influenciar. Os narcisistas, eles pensam, quando a gente está harmônico com ele, né, que significa que a gente está conformado com o fato da relação ser como ela está. E se você se conforma com essa pessoa, ela entende que você está sendo harmônico nessa relação. Quer dizer, essa harmonia, você sabe que não tem nada disso, porque em qualquer momento, de fato, o narcisista não está preocupado em aprender nada dentro dessa relação. Você sim. Você quer aprender os pontos negativos, os pontos positivos de uma relação, né? Você quer fruir dentro dessa relação de forma esperançosa, de forma construtiva. Agora, eles vêm até você com uma falsa sensação de harmonização. Quando isso acontecer, você tem que dizer, olha, tem um problema aqui entre a gente. Né? Eu estou disposto a procurar uma harmonia na nossa relação, mas isso não significa que eu estou disposto a pensar como você pensa, né? Que você não vai respeitar a maneira como eu enxergo o mundo. Ao concordar com tudo que eles desejam, né, isso poderá parecer um absurdo para você. Então não concorde, porque realmente é. Quando você não concordar, para eles será um absurdo. Né? Eles poderão ficar na defensiva. Como que essa pessoa está me tratando dessa maneira? Porque existe um senso de tratamento especial. Então eles evitam a própria análise de quem são e eles tentam projetar muito essa turbulência deles mesmos em outras pessoas, transferindo culpa. Então estabeleça seus limites. Diz que você não vai assumir esse papel de vilão nesse cenário que essa pessoa cria, porque eles criam um cenário como se você fosse um fantoche ali no meio. Espera lá, eu não sou assim não. Por quê? Isso facilita muito. Talvez se você está aí pensando em terminar, você está vendo que não tem solução, facilita você terminar. Porque aí você não cai mais nesse jogo. Você tem que estabelecer os limites. Você precisa, né, entender que muitas vezes, né, você não ficar do jeito que eles querem que você fique nesse cenário vai ativar um modo de raiva. Você tem que estar preparado para isso. E se você sente com vontade de terminar essa relação, não deve ficar com medo. Né? Porque muitas vezes, como eu já falei em outros vídeos, o narcisista ele faz tudo isso pelo ego. Né? Você tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que você está disposto a fazer. As ameaças de punição elas não podem te derrubar. Tenha uma integridade nos seus atos. Faça as coisas de maneira íntegra para você.
É para você que você tem que fazer, não é para o narcisista não, né? O drama central dos relacionamentos não deveria ser dominar e ser dominado. A relação é construída com a base sólida entre o casal. O casal se ajuda. O narcisista tem uma personalidade de uma criança mimada. Eles não aprenderam nem o básico para lidar com a vida. Então entenda que essa mentalidade infantil, você tem que estabelecer limites com ela, né? Permaneça calmo dentro dos seus fundamentos, dentro das suas convicções, das suas experiências, e não ceda espaço estabelecendo limites. O direito do narcisista é até o quando você pode tolerar, né? Até o seu limite de tolerar aquilo que está acontecendo. Esse é o direito dele. Não dê direito ao narcisista para ele poder fazer o que ele quiser da sua vida. Não potencialize as oportunidades para que essa pessoa te destrua. Seja sábio, né? Dentro da mentoria eu ensino muito a respeito disso, sobre a construção através dos gestos de integridade, de uma identidade, de uma personalidade mais forte. Eu te ensino passo a passo a sair da dependência emocional e também a se livrar ou superar relacionamentos abusivos. Eu estimulo você a conhecer o meu trabalho em www.quebrandosalgemas.com.br e também desejo que você possa continuar vendo outros vídeos e aprendendo mais nas minhas outras redes sociais. Se inscreva no meu canal, me ajude aqui nesse trabalho na internet, nas redes sociais, para que possa essa informação chegar para mais e mais e mais pessoas que precisam de saber a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Até o próximo vídeo.